Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Nesta terça-feira você acompanha todas as informações que viraram notícia neste final de semana prolongado e também são a notícia de hoje, do dia, e as notícias do Parlamento Paulista. Aqui ao meu lado, a Tayana Conrad. Tayana, vamos aí para mais um giro de notícias? Vamos lá, vamos para a informação, né? E a gente já começa, né, com mais um giro de repórteres. O Sérgio Everton está aqui conosco nesta terça-feira. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Você aí que sempre traz boas informações para nós. Boa tarde, Sérgio. Oi, boa tarde a todos aí. Boa tarde, Guga. Boa tarde, Tayane. Também boa tarde, né, nossos ouvintes e telespectadores aqui da nossa Rede Alesp. Hoje um dia já, né? Esses dias tem feito friozinho aí, danado. Então a gente está aqui em casa se cuidando, né? Se protegendo do frio e também continuando na nossa quarentena aqui, né? Porque tem que ser dessa maneira. A gente viu aí que, né, os números que as autoridades pedem, né? Que chegue aí a pelo menos... Acho que caiu até de 70% para 60%, se não me engano, né? E nós tivemos aí, no máximo, com esse feriado prolongado aí, 56% ou 57%, uma coisa assim, né? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí. Então, não tem ainda, né, um patamar, né, uma porcentagem ideal para começar a sair, né, dessa quarentena. Então, tá meio complicado. Mas vamos lá, a gente vai conseguir sair dessa e eu tenho certeza disso. E tá tudo bem aí por aí com vocês? Tudo bem, Sérgio? Tudo tranquilo? E aí, quais as informações que você tem aí para nós nesta terça-feira? A gente viu que a sua agenda de home office está lotada aí atrás também, né? Verdadeiro planejamento aí às suas costas. Vocês percebem que a minha agenda de home office aqui atrás, né? Exatamente, tem que estar fazendo aqui. A gente tem os programas aí para fazer e realmente esse é um quadro que a gente tem aqui, né? Uma parede pintada de preto, né? São aquelas paredes que você pode escrever. Então, para ficar mais fácil para mim, entendeu? Porque eu já estou, né, como vocês me chamam aí na televisão, de idoso, que idoso eu não sou, isso eu não tenho nada. Então, fica mais fácil, né, com as letras grandes aqui. Controvérsias, mas né? Vamos lá, né? A gente não enxerga muito bem, mas estamos aí na luta, está tudo aqui atrás mesmo. São os programas que eu faço aqui daqui como home office, né? Mas vamos lá, Tayane, vamos lá, Guga. Olha, tem eu sempre falo aqui de notícias boas também, né? Graças a Deus a gente tem tido notícias ótimas aí, né, sobre esse coronavírus. E eu gosto de falar muito do que as pessoas criam, né, procuram criar para combater, né, para ajudar as pessoas no combate a essa pandemia, né? As pessoas na rua, que ficam aí, as pessoas nas ruas aqui de São Paulo, principalmente, né, no Brasil inteiro, que não tem como ter uma assistência legal, né, por dificuldades, por serem moradores de rua, né? E também as pessoas, né, que precisam de ajuda, né, de uma maneira ou de outra, as pessoas mais idosas que não podem sair de casa, né? Então, o pessoal tem criado aí, né, muita coisa em relação a celular, né? Chama Tinder da pandemia, aí, que são apps que ajudam as pessoas que precisam fazer compras, né, e não podem sair de casa, porque é complicado. Eu mesmo moro em um prédio. Pequeno problema de comunicação aí com o Sérgio Everton. Vamos restabelecer a conexão. De volta, Sérgio Everton. Quando você falava aí do uso dos apps, né? Que você morava num prédio, né? E continua a tua informação. Eu moro, né? Moro. Exatamente, você mora. Moro no prédio. Exatamente, Guga. E são pessoas idosas. Então, as pessoas precisam também de ajuda, né? É um prédio aqui que tem 70, 80 anos, são as pessoas que moram aqui, são pessoas que não têm muita criança, não tem... Então, isso é legal. Então, os alunos aí de cursos de graduação, lá da Universidade Fluminense, né, no Rio de Janeiro, eles criaram um aplicativo que chama o EPI Solidário, né, para os smartphones que já estão aí, né, disponíveis nas lojas, enfim. O objetivo disso é conectar, né, os profissionais que estão necessitando aí de equipamentos de proteção individual, né, que são aquelas máscaras profissionais, né? São equipamentos de EPI que a gente chama,
e que são destinados a esses profissionais, principalmente dos hospitais, né? Os enfermeiros, médicos que precisam. Por isso que é aquela que a gente sempre fala, né? Não compre essas máscaras, porque já está difícil encontrar aí no mercado, né? Até trazer de fora tudo. Por isso que estão sendo feitas mais essas máscaras caseiras, que são para as pessoas usarem, né? As pessoas que eu digo, vamos chamar, entre aspas, de normais, que somos nós, né? Porque, olha, eu vou te contar, esses profissionais de medicina, né, de hospitais, têm que bater palma mesmo, tem que elogiar bastante, porque, né, salvar vidas, né, e correndo o risco de colocar as suas próprias vidas, né, nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, tem que ovacionar mesmo, eu digo normais, porque eles não são normais, né? É um absurdo. Então tem que ajudar esses profissionais a evitar comprar essas máscaras, né? Então, esses profissionais que trabalham aí na linha de frente do combate ao novo coronavírus, e eles não estão encontrando esse material, né, no mercado, com outras pessoas ou empresas que produzam equipamentos e queiram doar. Por isso essa criação desse aplicativo do EPI. Isso é muito legal. As pessoas não pagam nada, viu, Guga e Tayane? Não pagam nada para ter acesso a esse aplicativo, Sérgio? E nem tampouco para receber as doações, né? Daí o nome EPI Solidário, né, que a gente fala. O aplicativo aí pode facilitar mesmo esse intercâmbio de informação. O que você queria falar, Guga? Não, que é uma iniciativa muito interessante, né, Sérgio? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é na situação que a gente vem passando, né, com a falta de equipamentos, né, a dificuldade dos equipamentos chegarem, principalmente aqui no Brasil, né, é muito grande. Então, isso facilita, né, deixar que as pessoas, os profissionais que necessitam desses equipamentos, possam ter acesso, né, mais fácil, porque está complicado. O aplicativo foi disponibilizado numa versão aí de testes de uma plataforma aí da Microsoft, né, que permite fazer o seu download, né, para dispositivos também no Android, né? Para isso, basta a pessoa interessada fazer um cadastro, viu, Guga, e registrar uma senha. O primeiro contato que você recebe é através de e-mail, claro, né, para você saber como é que é feito isso através do celular. Aí a pessoa já está apta, sim, a usar esse aplicativo. Esse App Center, que chama, é uma plataforma de anúncios, né, de aplicativos. E isso é muito legal. Também os criadores, eles acreditam que isso poderia também vir a servir, por exemplo, como um facilitador, né, para outros equipamentos, incluindo os aparelhos produzidos por iniciativa das universidades, né, como aquele aparelho que os médicos usam, que tem gente já na rua usando, como é que chama? Aquela Face Shield, né? Eu, inclusive, estou usando uma, viu, Sérgio? Que é o protetor facial e também os respiradores. Oi, fala. Eu, inclusive, estou usando uma porque algumas pesquisas dizem que a proteção aos olhos é primordial para prevenir, né, o contágio. Pois é, sabe por quê? Ao coronavírus. Porque você teve um estudo já aí que diz que você pode, sim, pegar o vírus através dos olhos. A gente tem que estar alertando também para isso. É uma outra forma, uma outra maneira de você se contaminar com o vírus, né, através dos olhos. Então tem que proteger. O que você puder proteger no máximo o seu rosto, né, melhor ainda, Guga. Então tem que usar. Agora, essas máscaras deveriam ser realmente destinadas, né, não estou dizendo que é errado a pessoa normal como nós, que eu estou falando, né, as pessoas, a população usar. Não é proibido, mas se puder deixar esses equipamentos para os profissionais que necessitam, né, principalmente nesse momento nosso que a gente está passando aí, né, o aumento aí do coronavírus no Brasil, nós chegamos a ser o segundo país já, né, com a infecção do coronavírus. Se as pessoas puderem fazer isso, né, deixar esses equipamentos com destino aos profissionais da saúde, melhor ainda. É um equipamento que realmente protege todo o rosto, né? Essa máscara parece uma máscara de soldador, né? O Guga sabe disso, vocês sabem disso, né? Sim. Mas ela tem uma proteção bem maior. Mas é legal deixar, seria bom deixar para os profissionais da saúde, né, Guga? Exatamente, Sérgio. Olha, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Você volta aí durante a semana, sempre com informações. Sem dúvida. Exatamente, sempre com informações importantes aí para o telespectador da Rede Alesp. Um abração, Sérgio. Obrigado.
Tá bom, tudo de bom aí para vocês e um bom trabalho aí. Este foi o apresentador da Rede Alesp, Sérgio Everton, trazendo aí informações nesta terça-feira, dentro do giro de repórteres aqui da Rede Alesp. E o meu contato agora é com o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Dr. Geraldo Repli. Vamos falar aí sobre um panorama das ações de combate à Covid-19 no município. Dr. Geraldo Repli, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Daqui a pouco o doutor Geraldo Repli, que é secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo e também faz parte do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, formado aí pelo governo do estado. Ele é presidente também do Conselho dos Secretários de Saúde do Estado. A gente recebe ele dentro de instantes aqui na Rede Alesp. Estamos aqui aguardando o secretário Geraldo Repli. Vamos, enquanto isso, a uma notícia citada como exemplo por Bolsonaro. A Suécia tomou um caminho diferente no combate à pandemia. Sem quarentena, o comércio fechado, o país recomendou apenas medidas de distanciamento. Não demorou para contar chegar a nação escandinava a registrar o maior número de mortos do mundo em relação à população, 6,8 por milhão de habitantes em uma semana, com uma taxa de mortalidade acima de 12% maior do que dos Estados Unidos e muito superior a vizinhos escandinavos. Experiência sueca mostra que quanto menos controle, maior o número de vítimas. Ainda assim, o governo local insiste no modelo e esperava que até 60% da população adquira anticorpos até o final do mês de julho. Para Mike Ryan, diretor executivo da Emergência em Saúde da Organização Mundial de Saúde, esse modelo adotado pela Suécia pode ter um cálculo perigoso com sérias consequências em toda a Europa. E agora sim, nosso contato aqui no Jornal da Rede Alesp é com o secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, Dr. Geraldo Repli. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, doutor? Dentro de instantes, aí um pequeno problema técnico com o secretário de saúde de São Bernardo do Campo, mas dentro de instantes aí a gente refaz o contato e entrevista o doutor Geraldo Repli. Vamos falar um pouco que o governo americano anunciou neste final de semana a proibição da entrada de viajantes estrangeiros provenientes do Brasil em razão de crescimento, dos novos casos de coronavírus. A ameaça de limitar voos vindos do território brasileiro vinha sendo mencionada publicamente pelo presidente americano Donald Trump desde o final do mês de abril. A medida anunciada barra estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. A partir da restrição, passa a valer a partir das 23h59 de amanhã, no horário de Nova York. Ainda poderão entrar no país aqueles que possuem residência permanente, além de cônjuges, filhos e irmãos de americanos residentes permanentes. Tá aí a informação, E Trump é considerado o principal aliado internacional do presidente Jair Bolsonaro e tem evitado críticas abertas ao brasileiro, mas deixou claro nas últimas semanas que não pouparia o país. A pressão para que o governo americano adotasse restrições à chegada de brasileiros cresceu na última semana, quando o Brasil passou a ser considerado um epicentro da pandemia, com trajetória de rápido crescimento nos casos. O prefeito de Miami, Francis Soares, foi um dos que defenderam abertamente o bloqueio de voos provenientes do Brasil. Esse é o Jornal da Rede Alesp, com muita informação para você ligado nesta programação especial que nós fizemos especialmente para você que acompanha as notícias do Parlamento
Paulista. E vamos aqui de mais notícias, mais informações. Temos daqui a pouco o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, doutor Geraldo Repli, que também faz parte do Comitê de Saúde do governo do estado, e ele vai trazer aí atualizações sobre São Bernardo do Campo e também vamos falar um pouquinho do panorama do isolamento social no estado de São Paulo. E pesquisadores do Instituto Vital Brasil, da Universidade do Rio de Janeiro, estão estudando um soro hiperimune que pode tratar o Covid-19. Esse medicamento é do mesmo tipo daqueles usados contra a raiva e contra a picada de animais peçonhentos. O soro é feito a partir do plasma sanguíneo de cavalos. No caso do soro antiveneno, o sangue equino produz agente de defesa contra a toxina inoculada no corpo. A partir desse plasma, com anticorpos, é criado o soro. O mesmo processo é usado no soro contra a raiva, aplicado em pessoas que possivelmente tiveram contato com o vírus, o que impede que o agente viral manifeste-se no corpo infectado. No estudo contra o novo coronavírus, a UFRJ isolará e inativará o vírus para que ele possa começar a ser inoculado em cavalos do Instituto Vital Brasil. O teste deve começar na próxima quarta-feira. Caso os resultados sejam promissores, daqui a 4 meses o soro poderá ser testado em humanos. Em 6 meses seria possível produzir em grande capacidade. O Instituto pode produzir até 100 mil tratamentos por ano. Outra pesquisa do Vital estuda anticorpos e DNA de lhamas. Com os 2 estudos é possível apostar processo que der resultado mais rápido. Tá aí, né? Uma boa notícia, uma importante notícia aí das pesquisas aí no combate da Covid-19. Pesquisa nacional criada pela Universidade Federal de Pelotas para rastrear a imunidade dos brasileiros ao novo coronavírus indica que a proporção de pessoas com anticorpos é de 1,4% em 90 cidades analisadas. A taxa pode variar de 1,3% a 1,6% pela margem de erro. Foram testados 25.025 moradores de 90 municípios, incluindo 21 capitais. E a população desses municípios corresponde a 25,6% do total de brasileiros, entre as quais 760 mil, margem de erro, estariam infectadas. O número é 7 vezes maior do que o das estatísticas oficiais nessas localidades. Os pesquisadores consideram os casos confirmados que aparecem nas estatísticas oficiais e representam a ponta visível de um iceberg cuja maior parte está submersa. De acordo com os responsáveis pelo estudo, para conhecer a magnitude real do coronavírus, é obrigatório a realização de pesquisas populacionais. O estudo teve financiamento do Ministério da Saúde e a coleta de dados foi de responsabilidade do Ibope Inteligência. Ainda há grandes diferenças entre os municípios. Em breve, cidades no Pará, um dos estados mais atingidos pela pandemia, a taxa obtida foi, por exemplo, de 24,8%, enquanto no Rio de Janeiro o indicador ficou em 2,2%. Na cidade de São Paulo, o número é de 3,1%. Agora sim, parece que contato estabelecido com o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Geraldo Repli. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que vai? Tudo bem, doutor, tudo em paz. Vamos falar aí, fazer um panorama da cidade de São Bernardo do Campo. Vocês têm um trabalho aí muito forte, né? Inauguraram recentemente um grande hospital. Então eu gostaria do cenário de como está o combate da Covid-19 aí no município tão importante da Grande São Paulo. Bom, nós estamos aqui numa batalha, não só nós, né? Eu acho que todo o estado de São Paulo, para combater esse vírus, essa pandemia. Então, nós recentemente, nos últimos 15 dias, praticamente inauguramos 2 hospitais. E é importante que fique claro
não são hospitais de campanha, são 2 hospitais. Um deles, que é o novo Hospital Anchieta, ele é um hospital que ele estava previsto para ser um hospital praticamente oncológico. O que nós fizemos, nós temos um outro hospital, nós transferimos toda essa parte oncológica para esse hospital, que é o nosso hospital de clínicas. Então, o Hospital Novo Anchieta ficou exclusivamente para as vítimas do Covid. Então, lá nós temos 100 leitos, sendo 20 leitos, 19 leitos de UTI e 81 leitos de enfermaria. E na semana, há 10 dias atrás, nós inauguramos um outro hospital, que é o nosso hospital de urgência, um hospital que inicialmente ele estava previsto para substituir o nosso pronto-socorro. O que nós fizemos? Nós mantivemos o nosso pronto-socorro aberto e abrimos mais 250 leitos exclusivos para atendimento ao Covid. Sendo que nesse hospital nós teremos 80 leitos de UTI e 170 leitos de enfermaria. Então, com isso, a gente aumentou muito a gama de leitos, né, à disposição. Só para posicionar você e os seus telespectadores, nós íamos com uma taxa de ocupação ao redor de 90%, algumas vezes até 95%, e com a inauguração desses 2 novos serviços, nós hoje estamos com uma taxa bastante confortável ao redor de 65%, 70% na taxa de ocupação. Agora, doutor, importante também, além disso, sabemos aí que a prefeitura tem feito ações de desinfecção de ruas com pulverizadores para o combate da Covid-19. Para quem não entende a importância disso, doutor, o senhor pode nos contar? Então, Gustavo, nós tentamos aqui em São Bernardo, né, como eu sei que a maioria dos municípios estão tentando, tentar combater o vírus de todas as formas possíveis, né? E uma delas, que também é preconizada, é essa higienização das ruas. Os caminhões têm passado com uma solução, e essa solução ela é jogada na rua e, às vezes, nas calçadas também, a fim de que a gente tenha a possibilidade de manter o mais ascético possível as áreas, e, com isso, a gente impedir a propagação desse vírus. Agora, doutor, é importante também, São Bernardo do Campo, né, faz parte da Grande São Paulo, e é onde, né, toda a Grande São Paulo, onde temos a maior concentração. Até a tarde de ontem, 1.342 casos, com 185 óbitos, 52% de capacidade das enfermarias sendo usadas e 30% das UTIs. Por que uma diferença, por exemplo, tão grande, né, entre São Bernardo do Campo e a capital paulista em termos de estrutura e número de casos? Bom, primeiro, o que a gente tem que levar em consideração, Gustavo, falar em número isolado, número absoluto, às vezes é um pouco complicado, né? O ideal é você fazer um comparativo ou por 100 mil, 200 mil habitantes. A capital, ela concentra praticamente 7 milhões de habitantes, né? São Bernardo, hoje, nós estamos com aproximadamente 850 mil. Então, aí, só nesse motivo já justifica a diferença, né? Então, isso é importante que a gente leve números relativos, porque a hora que a gente fala em números absolutos, a gente está falando, não, o Brasil vai passar, passou a França, passou a Espanha. Então, é muito importante que as pessoas percebam que o ideal mesmo é que a gente faça uma proporcionalidade desses casos, né? 185 óbitos, na minha opinião, para São Bernardo, é um número razoável, mas não é o ideal. O ideal é que a gente não tivesse nenhum óbito, né? Então, só que nós estamos tendo, infelizmente. E desses 185, e é importante que todo mundo saiba, praticamente 75% são pessoas com mais de 60 anos. E desses a mais de 60 anos, quase 90% dessas pessoas tinham comorbidades. Então, que também é um outro fator bastante agravante para a pandemia, né? Agora, doutor Geraldo, é importante, né, a gente contextualizar. Nós estamos numa TV que vai para o estado de São Paulo inteiro e o senhor também é um dos membros aí do Comitê de Saúde, tem sido consultor do governador João Dória em várias ações. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de cenário do isolamento social na Grande São Paulo e também no estado de São Paulo, doutor, com o olhar que nem sempre, né, a população tem seguido
seguido a recomendação das autoridades. São 2 meses aí de isolamento e a população não tem seguido. Eu gostaria que o senhor fizesse a análise da importância, né? Mais uma vez, uma pessoa ligada à ciência, à saúde, trazendo essa informação para a população. E além disso, viu, Gustavo, eu queria só mais uma informação. Eu também sou presidente do Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo. Também eu tenho mais 644 pares, vamos chamar assim, né? Porque nós somos 645 municípios. Então, hoje, a grande arma, praticamente a única arma que nós temos hoje é realmente o isolamento social, né? Social, isso que nós estamos fazendo, é usar máscaras também, apesar de estar na minha sala, mas eu estou com algumas pessoas aqui. Então, a máscara é outra coisa que é um fator importante que pode nos ajudar. Mas, basicamente, hoje é o isolamento social. E o que nós observamos esse final de semana, principalmente foi um fim de semana prolongado, por causa dos feriados que foram antecipados, a capital chegou num número bom de isolamento, né? De hora que fosse até maior, mas chegou a 55%. E o que nós temos observado, algumas cidades do interior e do litoral, batendo mais de 60%. Temos outras que não atingimos nem 50%. Mas o que a gente pode depender disso é que, bem ou mal, a população está entendendo o recado e eles têm nos ajudado. E, com isso, eu acho que é um motivo para essa nossa curva de São Paulo ela está achatando, né? Quer dizer, aquele pico que ele seria, né, como dizia o Dr. Davi, um Everest, ele está parecendo uma serra, ele está tombando um pouco. E essa foi a grande meta que nós perseguimos nesses 2 meses, é que ele tombasse e que a gente conseguisse preparar as estruturas para conseguir atender a população. Agora, doutor, dentro dessa sua análise, o senhor pode, assim, nem lógico, a gente sabe que depende de vários fatores, mas quando que nós vamos começar a atenuar todos esses problemas? A gente pode, a partir de 1º de junho, ter uma quarentena seletiva no estado de São Paulo. O governador João Dória já deixou claro que é possível isso, mas da ciência, quando que isso vai passar, que a gente vai poder dizer estamos livres disso? Olha, se a gente falar em ciência mesmo, a pandemia vai passar. Agora o vírus veio para ficar. Então isso a gente tem que ter muito claro na nossa vida. Nós vamos acabar tendo que conviver com esse vírus do coronavírus. Eu vou fazer um paralelo, 2 paralelos que eu acho que é importante aqui, e até o porquê das pessoas também às vezes não se preocuparem tanto, né? Na década de 80, quando começou a epidemia da AIDS, né, todo mundo achava que aquilo era uma doença que só era homossexual, ela estava nos Estados Unidos, até quando começou a chegar perto, até quando chegou nas nossas casas. Então, todo mundo, naquela época, teve um parente que tinha ou que morreu de AIDS. A mesma coisa foi o que aconteceu com a gripe espanhola, lá no século passado, né? O que aconteceu com isso? Foi a mesma coisa que estamos passando hoje, foi uma pandemia. Só que aquele vírus que foi lá da gripe espanhola é o mesmo H1N1 que até hoje nós combatemos, que é a vacina da gripe que nós tomamos. Então, você vê, o vírus ele vai se modificando. O que nós achamos, o que a ciência está achando, é que esse vírus veio para ficar. A pandemia vai passar, vão acontecer, com certeza, vão descobrir novos tratamentos, vamos descobrir a vacina, que eu acho que é o grande meta atual, mas a vacina, o vírus, o coronavírus, o Covid-2, o Covid-19, ele veio para ficar. E ele vai acabar vivendo nas cidades, na sociedade em si. Mas nós vamos ter meios de combatê-lo, com certeza. Agora, doutor Geraldo Repli, para finalizar, né, as primeiras estatísticas, doutor Davi Uip previa que final de setembro, no máximo, aliás, final de agosto, início de setembro, a situação estaria muito melhor. Ainda se mantém isso, doutor? Nós estamos calculando que sim, viu, Gustavo? Nós ainda vamos passar, eu acho que a gente ainda vai ter um pico, tá? Como nós estamos vendo em alguns estados. São Paulo, eu acho que São Paulo se preparou, está se preparando, que é um grande alento, né? Se a gente for ver, praticamente nós quadruplicamos o número de leitos de UTI nesse curto espaço de tempo. Isso é uma grande vitória.
Isso é uma vitória da sociedade, eu acho que do governo em geral, dos prefeitos, das prefeituras e do governador. Eu acho que isso é uma vitória que São Paulo, quando é chamada a luta, como a gente fala, São Paulo vai e luta por isso. E foi o que nós fizemos. Todo mundo irmanado. Aliás, luta não é que... Nós ainda continuamos lutando, porque não passou. Nós sabemos que não vamos ter uma grande batalha pela frente. Mas o que São Paulo lutou e está lutando é para que ninguém ficasse sem assistência. Isso nós estamos conseguindo. Ainda não é o ideal, mas eu creio que nos próximos dias nós temos quase 1.800 leitos de UTI a serem habilitados, que já vai ser mais um grande reforço na assistência às pessoas. Doutor Geraldo Repple, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Estender o agradecimento também à sua assessoria de imprensa, que é sempre muito atenciosa conosco. Muito obrigado, doutor. Gustavo, obrigado a você, eu agradeço aos seus telespectadores. E, pessoal, hoje o que nós temos que fazer é o distanciamento social, fique em casa ou na medida do possível e use máscara. Nós não temos outra saída nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Esse foi o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, também presidente do Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo, Geraldo Repple, que conversou conosco no Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais entrevistas, são 14h, mais 22 minutos. Eu recebo agora no Jornal da Rede Alesp a Renata Banhara, que é coordenadora do projeto Sentinela, vai conversar um pouco com a gente aí sobre violência contra a mulher. Renata, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? É um prazer falar com você. Boa tarde a todos, estamos aqui, sempre juntos. Muito obrigado pelo carinho com a causa, né? O carinho com nós todas. Muito obrigada. Renata, conta um pouquinho como funciona o seu projeto e quais as ações que você tem feito numa época tão difícil dessa pandemia da Covid-19, que a gente sabe estatisticamente que a violência contra a mulher tem crescido e crescido muito, né? Nós temos um quadro assolador, né, do crescimento até 400% da violência contra a mulher. E quando nós falamos de violência contra a mulher, nós estamos falando de violência contra a família, contra a idosa, contra a criança, inclusive crimes, né, assim, sexuais, que é um dado novo e aterrorizante em pleno século XXI, né? Nós estamos falando da capital de São Paulo, onde é um lugar onde a informação é uma constante, e mesmo assim, diante da Covid, nós temos esse desafio gigante, que eu costumo dizer que é a pandemia do coronavírus versus a epidemia da violência contra a mulher. Então, eu tenho um trabalho de acolhimento humanizado, voluntário, nas delegacias e delegacias da mulher, porque, de modo geral, a mulher chega sempre sozinha, ela adentra a delegacia sozinha, com os filhos, né, com as crianças, completamente sem saber para onde ela vai, desesperada, com medo, destruída, uma vida totalmente desconstruída. E quando a mulher adentra a delegacia, ela já está pensando no amanhã. Então, ela precisa desse acolhimento, desse apoio, para que ela possa relatar o BO em tranquilidade, mais higienizada, alimentada, muitas vezes vestida, porque a mulher ela vem com secreção, vem suada, vem com vestimenta de usar em casa. Então, nós precisamos cobrir essa mulher, né, da integridade, da segurança para que ela possa fazer o BO, e cuidamos da criança ou do adolescente, que quase sempre são esses, enquanto ela faz o BO. E na saída do BO, levamos ela para casas de passagem ou casas de acolhimento por tempo indeterminado, que hoje também tem sido uma crescente. Eu tenho usado mais casas de acolhimento por tempo indeterminado. Agora é o seguinte, Renata, é importante a gente conversar também como a mulher deve proceder com a denúncia, né? Porque a gente sabe que é um grande problema que elas enfrentam por medo, por dependência financeira, por outros fatores aí que elas acabam não denunciando o agressor. Como elas devem proceder e como encorajá-las a fazer a denúncia? Olha, eu quero chamar a atenção da sociedade, dos vizinhos, das amigas, dos amigos. Se você entrou num Zoom e está conversando com a sua amiga e sentiu ela diferente, fecha o foco, faz atenção, que você busque as suas amigas e seus amigos no WhatsApp, que você, vizinho, entenda que a denúncia é anônima,
Ligar 180, você não... Ah, mas eu não queria me meter na briga do casal. Briga de marido e mulher, se mete a colher, mas com um detalhe muito importante, é anônimo. Então não tenha medo de denunciar. Toda a sociedade precisa ajudar essa mulher. E quando eu falo mulher, eu retorno a fala, é violência contra a família. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de idosas. A violência contra a mulher não é só entre o marido e a mulher, é entre o filho e a mãe. Tem sido muito comum nesse momento de isolamento social, né, as aposentadas, o crime sexual com as crianças. Então, o 180 é anônimo. O 190 também pode ser utilizado. E eu acho que a gente tem que fazer esse lugar de fala para toda a sociedade colaborar no momento do isolamento social e não temer, porque é anônimo. Ah, mas eu não quero me expor com aquele meu cunhado. Está acontecendo dentro da minha casa. Eu vejo meu cunhado, enfim, numa condição X. O 180 é anônimo. E você pode salvar uma vida. Agora, o que tem sido relevante são as subnotificações. As mulheres não estão denunciando. Renata Elas Banhara. estão procurando ajuda e não estão denunciando. Mais uma forma, mais um modo que nós temos que estar atentos com o nosso ciclo diário de amizades e proteger nossas mulheres. Renata, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, sempre muito esclarecedor, e você volta aí para falar mais vezes aí sobre a violência contra a mulher. Muito obrigado, um grande abraço. Imagina, boa tarde a todos. Muito obrigada. Denuncie 180. Denuncie 180. Um beijo a todos. Esta foi a Renata Banhara no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Rede Alesp. Eu, Guga Mendonça, estive aqui junto com a Tayana Conrad, trazendo informações durante toda essa manhã. Vocês ficam agora com o programa Tribuna Virtual e logo depois tem o Ideias e Debates com a minha apresentação. Hoje vamos falar de educação. Valeu e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de